Vamos trazer então aqui coluna do Reinaldo Azevedo sobre as emendas e o Flávio Dino, que é título aqui da nossa live. Vamos lá, meus caros. O estado paralelo das emendas e a resposta absurda do Congresso ao Supremo Tribunal Federal. Vamos ler juntos aqui na coluna do Reinaldo Azevedo lá no UOL. Pode parecer impressionante, e obviamente que os representantes da Câmara e do Senado tenham dito ao Supremo, veja só que singelo, que as respectivas casas não têm que informar a autoria das chamadas emendas de comissão. O episódio ocorreu no âmbito de uma reunião para dar cumprimento a uma determinação do ministro Flávio Dino, que diz respeito, note-se, à matéria já julgada da Corte, segundo quem o Executivo só pode repassar recursos para as emendas ou para restos a pagar que tenham autoria conhecida. Não sei se lembram, mas o tribunal considerou inconstitucional o dito orçamento secreto. Ah, mas o estado paralelo das emendas não quer nem saber. Os que falaram em nome do Congresso afirmaram esta graça à Corte. Em relação à RP8, as informações estão disponíveis e atendem ao procedimento do regimento, mas a figura do patrocinador não existe no Congresso, de modo que o Congresso não tem como colaborar. A rúbrica RP8 designa emendas de comissão, as ditas cujas eram quase um troco, ainda que caro, de aproximadamente R$1 bilhão em 2022. Saltaram para 7 bilhões em 2023, obrigado Bolsonaro, e se tornaram 15 bilhões do orçamento neste ano. É um esculacho, e eu concordo com o Reinaldo, queridos. As emendas individuais somam 25 bilhões e as de bancada 11,3 bilhões. Essas duas modalidades têm execução obrigatória. Somadas aos 15 bilhões da comissão, estão previstos para o orçamento de 2024 estupendos 51 bilhões do orçamento. As de comissão, contra a decisão do próprio Supremo e contra a Constituição, pelo visto, seguem sendo uma modalidade de orçamento secreto. No nome da burocracia, deixaram de se chamar RP9 e passaram a se chamar RP8. Noto, para cumprir as regras do arcabouço fiscal, o governo teve que congelar gastos de 15 bilhões, apenas 1,1 tem origem nas emendas, informa a Folha de São Paulo. O secretário do Controle Externo do TCU, Tribunal de Contas da União, Marcelo Eira, defendeu que sejam criadas planilhas para centralizar as informações sobre as emendas de comissão. As informações existentes estão desencontradas, pulverizadas, o que inviabiliza a transparência, disse Marcelo, segundo ata divulgada pelo Supremo. A AGU, a Advocacia Geral da União, afirmou que o Executivo não tem acesso aos nomes dos parlamentares que indicaram as emendas de comissão. Ela ainda pediu pressa para se achar uma solução para esse impasse. O cumprimento das obrigações estabelecidas na decisão deve ser feito com a máxima celeridade para não comprometer projetos em andamento. Desatino. O modelo que está aí, de contínua e progressiva apropriação do orçamento pelo Legislativo, é ingovernável porque desgovernado. Ignorados os contingenciamentos e bloqueios, restavam ao Poder Executivo, no orçamento deste ano, para custeio e investimentos, depois de excluídos gastos obrigatórios, pagamentos de juros e despesas financeiras. A merreca de 222 bilhões, de um orçamento de 5,5 trilhões. Pois o Congresso reservou para si espantosos 53 bilhões de reais, depois reduzidos a 51,3 bilhões, 23,1% do que sobra. Nada há no mundo, nem mesmo parecido. Os Estados Unidos estão entre as democracias que mais poder concedem às casas congressuais nessa área, meros 2,4% do que sobra efetivamente do executivo. No semipresidencialismo português, só 0,5%. No regime misto francês, nada além de 0,1%. Na Coreia do Sul, 0,3%. E o Brasil, que, meus caros, minhas caras, 23,1%. É muito do orçamento. Os bacanas por aqui definiram 25 bilhões para emendas individuais, 11,26% do disponível, e 11,3 bilhões para as emendas de bancada, 5,1%. São de execução obrigatória, o que por si já é uma piada. Não contentes, avançaram mais de 15 bilhões, 6,7%, na forma das tais emendas de comissão.
estas cuja autoria, segundo a Câmara e o Senado, não pode ser identificada. Ingovernável. O assalto ao executivo praticado pelo legislativo começou em 2015, quando o Congresso impôs à gestão Dilma a execução obrigatória das emendas individuais. Em 2019, sob Bolsonaro, foi a vez das emendas de bancada. Em 2023, começou o agigantamento das emendas de comissão. Cada um desses governos tinha suas fragilidades. Dilma vivia uma relação tensa com o Congresso e foi deposta no ano seguinte, de maneira ilegal. Bolsonaro vendeu a governança ao Centrão para não cair, era o preço a pagar para dar continuidade às suas diatribes golpistas. Lula elegeu-se presidente com um parlamento majoritariamente conservador, com um pedaço escancaradamente reacionário. Gente, vamos mandar pix aqui, contribuições para a Folha Democrata, para a gente continuar abordando esse assunto do orçamento secreto. Vamos lá, precisamos de R$100 de pix, gente. Se todo mundo mandar um pouquinho, se mandar R$2, a gente fica numa boa, meus caros. Se as respectivas bancadas governistas correspondessem aos partidos com assentos nos ministérios, a base contaria com pelo menos 370 deputados e 59 senadores, e Lula governaria com mais tranquilidade. Ocorre que, em determinadas matérias, teses caras ao Planalto não juntam mais de 130 numa casa e uns 30 e pouquinhos na outra. Ora, depois da imposição das emendas e dada a fatia que está nas mãos do Congresso, ser governista para quê? Algumas das vozes mais estridentes da oposição pertencem à legenda que ocupa pastas com orçamento bastante robusto, o poder de que dispunha um presidente da República para formar a sua base começou a ser minado, como se vê em 2015, quando teve início a folia das emendas impositivas. Mas isso não é bom? Algum incauto poderia pensar, mas não é positivo haver um Congresso independente do Executivo? Depende. Independe para exercer as atribuições que lhe são próprias ou para usurpar as competências de um outro poder. A exemplo do que se vê hoje em dia, pergunta o Reinaldo. O estado paralelo das emendas não é um sinal de autonomia de um dos poderes da República. No que respeita ao orçamento, assiste-se a uma pulverização irresponsável sem nenhum critério de recursos, o que impede que sejam direcionados para políticas públicas consistentes. É uma das fontes da frenética indústria das obras paradas Brasil afora, ainda que a expressão pareça encerrar um paradoxo. Como os recursos pingarão na paróquia dos parlamentares, quando não são sorvidos por esquemas fraudulentos, pouco importando seu compromisso com a estruturação de uma política pública, ele não precisa se comprometer com escolhas programáticas ou com a eficácia dos gastos. Mesmo que um correligionário seu ocupe alguma pasta ministerial, ele pode sabotar o governo à vontade, porque o que é seu já está garantido. É preciso pôr um fim à farra. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o orçamento secreto. Como se nota, alguns bilhões estão indo para o ralo sem que se conheça a quem destinou o recurso. E representantes da Câmara e do Senado não se vexam de dizer: não temos como saber quem são os patrocinadores dos gastos, fere a Constituição, como resta evidente. Mas é preciso, eu entendo, que se pense além. Como é possível que os destinadores de quase um quarto do que efetivamente sobra ao governo para evitar a paralisia da máquina e para investir não respondam pela destinação de recursos? Entendo que já há de saída uma inconstitucionalidade óbvia. Se cabe ao Legislativo aprovar o orçamento, e com efeito ele poderia se articular para, sei lá, cobrar mais dinheiro para isso e menos para aquilo, é evidente que esse poder se comporta como usurpador quando decide em que se vão construir bilhões de reais. Não é tarefa sua. Mas há mais, e não existe um mecanismo posterior para cobrar que esse gasto seja eficaz. Como se percebe, os valentes escondem até a autoria das emendas. E que se note, a dificuldade agora é de Lula, mas será de outro presidente no futuro. Concluindo, inventou-se no Brasil um regime que não existe em nenhum lugar do mundo,
fala-se de um semiparlamentarismo ou semipresidencialismo, mas isso também é inexato. Até porque é bom que saibam, mesmo nos regimes parlamentaristas, as esferas de competência do executivo propriamente não se confundem com as do legislativo. O estado paralelo das emendas é uma aberração que prejudica o país e a governança de dois modos, porque pulveriza recursos de maneira ineficaz, prejudicando a formulação de políticas públicas, e porque transforma o parlamento num balcão de negócios, tá, gente? Já é suficiente pernicioso e antirrepublicano que as ditas bancadas temáticas tratem dos seus próprios interesses ou daqueles que movem a sua mão como se fossem valores universais. Obviamente, não são valores universais. Ótima coluna do Reinaldo, importante a gente ficar atento a respeito da questão do orçamento secreto. Fala pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal aqui e também do site da Folha Democrata. Estamos em uma nova campanha de Pix, gente. O nosso canal voltou a ser demonetizado, mas nós ainda estamos enfrentando burocracias dentro do YouTube. Então a gente pede para vocês contribuírem no Pix, diretamente no Pix, gente. Faz um depósito lá no nosso Pix, você nem precisa usar o cartão de crédito, você pode fazer o Pix além das nossas metas por live, que é de R$100 no Pix. Vocês podem ajudar em folhademocrata@gmail.com. Essa contribuição no nosso Pix é necessária para pagar o salário dos trabalhadores aqui da Folha Democrata, como o meu salário e o salário também do nosso editor de cortes de vídeo, o Gabriel. Então é necessário a gente fazer essa campanha de arrecadação, gente. Folha Democrata é um canal novo que surgiu nessa era democrática de governo Lula 3 e a gente precisa do seu apoio para continuar fazendo esse trabalho. Gente, muito obrigado pela paciência, pela colaboração de vocês e contribuam. R$20 de Pix, vocês ganham livros aqui no nosso canal, que estão disponíveis aqui. Basta você fazer a sua contribuição e depois mandar e-mail com o pedido de qual dos 3 livros, temos ainda um 4º livro para a gente dar de presente, no folhademocrata@gmail.com ou no pedrozambarda@gmail.com. E quem mandar 80 pilas no Pix ganha um curso de roteiro de comédia com a Xanda Fontes, a nossa sócia. Gente, vida longa e próxima. Vida longa e próspera, gente. Não próxima. Longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.